Bom, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso 78º encontro do grupo de leitura do Capital, lendo o livro 3, estamos no capítulo 35, é o capítulo 35 sobre o câmbio, né? Metais preciosos, câmbio, e estamos aqui no meio desse capítulo, onde nessa página finalzinho das 690 aqui do PDF, tem uma divisão que o Marx coloca, o Windows, né? Os 3 pontinhos, a gente começa daqui. Bom, então vamos lá. A importação de metais preciosos tem lugar predominantemente em 2 épocas. Por um lado, na primeira fase de baixa taxa de juros, que sucede à crise e expressa a redução da produção. Por outro, na segunda fase, em que a taxa de juros aumenta, mas sem alcançar ainda seu nível médio. Essa é a fase em que é mais fácil obter os retornos, em que o crédito comercial é grande e, portanto, a demanda de capital de empréstimo não cresce de modo proporcional ao aumento da produção. Em ambas as fases, em que o capital de empréstimo é relativamente abundante, o afluxo excedente de capital existente na forma de ouro e prata, isto é, numa forma em que, de início, ele só pode funcionar como capital de empréstimo, tende a influir consideravelmente sobre a taxa de juros e, assim, sobre a tônica de todos os negócios. Ao mesmo tempo, a drenagem, a grande e contínua exportação de metais preciosos surge quando as receitas deixam de fluir, os mercados estão saturados e a aparente prosperidade só se mantém por meio do crédito. Ou seja, quando existe uma demanda muito maior de capital de empréstimo e, por isso, a taxa de juros já atingiu pelo menos seu nível médio. Sob essas condições, se refletem, justo na drenagem de metal precioso, o efeito da subtração contínua de capital numa forma em que existe diretamente como capital monetário emprestável, é reforçado de modo considerável. Isso deve influir diretamente na taxa de juros. No entanto, a alta da taxa de juros, em vez de restringir as operações de crédito, amplia-as e conduz à superutilização de todos os seus recursos. Por isso, esse período precede o crash. Pergunta formulada a Newmark, nesse relatório aqui de 1857, 2 pontos, abre aspas, número 1520. Ao aumentar a taxa de juros, aumenta também o volume das letras em circulação? Pergunta. Resposta. Assim parece. 1522, abre aspas. Em épocas tranquilas, normais, o verdadeiro instrumento do câmbio é o livro-razão. Mas quando, por exemplo, apresentam-se dificuldades, como nas circunstâncias a que me referi, eleva-se a taxa de desconto do banco. Então, as transações são reduzidas por si mesmas à emissão de letras. Essas letras não apenas são mais adequadas para servir como prova legal das operações realizadas, mas, além disso, servem melhor à finalidade de realizar novas compras e, sobretudo, podem ser empregadas como meio de crédito para a obtenção de capital. Fecha aspas. Voltando para o Marx. A isso se deve acrescentar que, tão logo o banco, em circunstâncias mais ou menos ameaçadoras, eleva a taxa de desconto, o que, ao mesmo tempo, torna provável que o banco encurte o prazo de vencimento das letras a ser descontadas por ele, surge o temor de que ele continue a elevá-la cada vez mais. Por isso, cada um, em primeiro lugar, o aproveitador do crédito, procura descontar as letras futuras e dispor, em dado momento, da maior quantidade possível de meios de crédito. As razões que acabamos de expor resultam, portanto, do fato de que a mera quantidade
tanto do metal precioso importado como do exportado, não influi diretamente como tal, mas, em primeiro lugar, por meio do caráter específico do metal precioso, como capital em forma de dinheiro, e, em segundo lugar, como a pluma que, acrescentada à carga no prato da balança, basta para incliná-lo definitivamente para um lado. Em suma, influi por intervir em circunstâncias em que qualquer excesso, num ou noutro sentido, se torna decisivo. Sem essas razões, não seria possível compreender que uma evasão de ouro no valor de, digamos, 5 a 8 milhões de libras esterlinas, e este é o máximo verificado até o presente, pudesse provocar qualquer efeito significativo. Essa diferença mínima de capital, a mais ou a menos, que parece ser algo diminuto, mesmo em face dos 70 milhões de libras esterlinas em ouro que circulam em média na Inglaterra, representa, na realidade, numa produção com o volume da inglesa, uma grandeza insignificante. Tem uma nota de rodapé aqui, número 17, que o Marx acrescenta. Né? Ver, por exemplo, a resposta ridícula de Wegelin, em que ele diz que 5 milhões de libras esterlinas em ouro drenados equivalem à mesma soma de capital a menos, e com isso pretende explicar fenômenos que não sucedem em situações de altas de preços ou de depreciação, expansão e contração infinitamente maiores do capital industrial real. Por outro lado, não menos ridícula é a tentativa de explicar esses fenômenos diretamente como sintomas de uma expansão ou de uma contração na massa do capital real, entre parênteses, considerando segundo os seus elementos materiais. Voltando aqui para o texto, mas é justamente o desenvolvimento do sistema de crédito bancário que, por um lado, força todo o capital monetário a pôr-se a serviço da produção, aparente, ou, que dá no mesmo, a converter toda a receita monetária em capital, fecha parênteses. Ao passo que, por outro lado, ao chegar a certa fase do ciclo, reduz a reserva metálica ao mínimo em que já não pode cumprir as funções que lhe cabem. É esse sistema de crédito e bancário desenvolvido que cria a hipersensibilidade de todo o organismo. Em níveis menos adiantados de produção, a contração ou a expansão do tesouro, em comparação com seu volume médio, são algo relativamente indiferente. De modo semelhante, também uma drenagem muito considerável de ouro é relativamente ineficaz, desde que não ocorra no período crítico do ciclo industrial. Nessa explanação, não levamos em conta os casos em que a drenagem de metal é consequência de más colheitas, etc. Em tais casos, a forte e súbita perturbação do equilíbrio da produção, cuja expressão é a drenagem de metais, torna desnecessária qualquer outra explicação de seus efeitos. Esses são tanto maiores quanto maior a intensidade da produção no período em que ocorre a perturbação. Tampouco levamos em conta a função de reserva metálica como garantia da conversibilidade das cédulas bancárias e pivô de todo o sistema de crédito. O Banco Central é o pivô do sistema de crédito. A reserva metálica é, por sua vez, o pivô do banco. Tem aqui mais uma nota, 18, né, que o Marx coloca uma citação do Newmarch, nesse texto de 1857, né, que ele diz assim, na nota 1364, abre aspas, a reserva metálica do Banco da Inglaterra, no Banco da Inglaterra, é, na verdade, a reserva central ou o tesouro metálico central que serve de base a todos os negócios do país. É, por assim dizer, o eixo em torno do qual tem de girar todos os negócios do país. Todos os demais bancos nacionais
consideram o Banco da Inglaterra como o tesouro central ou reservatório do qual tem de retirar suas reservas em moeda. E o efeito da taxa de câmbio externa recai continuamente sobre esse tesouro e reservatório. Fecha aspas. Voltando para o corpo principal do texto. A necessidade de que o sistema de crédito se transforme em sistema monetário já foi exposta no livro 1, capítulo 3, ao tratar do meio de pagamento. Tanto Tuck como Overstone admitem que, nos momentos críticos, os maiores sacrifícios de riqueza real são necessários para manter a base metálica. A controvérsia gira somente em torno do tratamento mais ou menos racional do inevitável. Mais uma nota de rodapé, número 19. Abre aspas, é uma citação da revista The Economist, de 1847, página 1418, que diz assim, abre aspas, na prática, tanto Tuck como Lloyd Overstone, no caso, né, enfrentariam uma demanda excessiva de ouro lançando mão de uma restrição antecipada dos créditos, mediante aumento da taxa de juros e redução do adiantamento de capital. Com sua ilusão, Lloyd Overstone provoca apenas limitações e prescrições. Aí o Engels acrescenta, legais, entre aspas, incômodas e mesmo perigosas. Voltando para o corpo principal do texto. A existência de certa quantidade de metal insignificante em comparação com a produção total é reconhecida como pivô do sistema. Disso decorre o belo dualismo teórico, abstraindo da horripilante exemplificação desse caráter de pivô nas crises. Enquanto trata ex professo, entre aspas, do capital, a economia esclarecida olha com maior desprezo o ouro e a prata, como se fossem, na realidade, a forma mais indiferente e mais inútil do capital. Então, logo, trata do sistema bancário, a coisa se inverte. O ouro e a prata se convertem no capital por excelência, para cuja conservação se há de sacrificar todas as demais formas de capital e trabalho. O que distingue o ouro e a prata das outras formas de riqueza? Pergunta. Não é a grandeza do valor, pois esta se determina pelas quantidades de trabalho neles objetivado. É o certo de serem encarnações autônomas, expressões do caráter social da riqueza. Aí tem um acréscimo do Engels aqui, né, no meio do parágrafo, que começa assim. A riqueza da sociedade só existe como riqueza dos indivíduos, que são os seus proprietários privados, e só se afirma como riqueza social pelo fato de que esses indivíduos, para satisfazer suas necessidades, intercambiam entre si os valores de uso qualitativamente distintos. Na produção capitalista, eles só podem fazer isso por meio do dinheiro. Desse modo, é apenas por meio do dinheiro que a riqueza do indivíduo se realiza como riqueza social. É no dinheiro, nessa coisa, que se encarna a natureza social dessa riqueza. Fecha colchetes, no acréscimo do Engels, volta com Marx. Essa existência social aparece, pois, como algo situado no além, como coisa, objeto, mercadoria, e ao lado e à margem dos elementos reais da riqueza social. Enquanto a produção flui, isso é esquecido. O crédito, que é também uma forma social da riqueza, expulsa o dinheiro e usurpa seu lugar. É a confiança no caráter social da produção que faz com que a forma dinheiro dos produtos apareça como algo evanescente, ideal, mera representação. Tão logo o crédito é avalado, fase em que se apresenta sempre necessariamente no ciclo da indústria moderna,
Pretende-se que toda a riqueza real seja efetiva e subitamente convertida em dinheiro, em ouro e prata. Uma pretensão disparatada, de certo, mas que emana necessariamente do próprio sistema. Todo ouro e toda prata que se deve dispor para atender a essas enormes pretensões limitam-se a alguns poucos milhões nos cofres do banco. Os efeitos da retirada do ouro fazem ressaltar nitidamente, portanto, o fato de que a produção, como produção social, não está submetida ao fato de fato ao controle social, sob a forma de que a forma social da riqueza existe como uma coisa fora dela. O sistema capitalista compartilha essa qualidade com outros sistemas anteriores de produção, na medida em que se baseia no comércio, mercadorias e intercâmbio privado. No entanto, apenas nele ela aparece na forma mais palpável e mais grotesca de contradição e contrassenso absurdos. Por quanto? Primeiro, no sistema capitalista, a produção que visa o lucro direto de valor de uso para o consumo dos próprios trabalhadores é suprassumida do modo mais completo, ou seja, é um sistema em que a riqueza só existe como processo social que se expressa como entrelaçamento da produção e circulação. Segundo, porque com o desenvolvimento do sistema de crédito, a produção capitalista se esforça por suprassumir continuamente essa barreira metálica, esse limite a um só tempo material e fantástico da riqueza e de seu movimento, mas acaba sempre quebrando a cabeça contra ele. Nas crises, surge a exigência de que todas as letras, os títulos de crédito e as mercadorias possam ser convertidos de uma vez por todas e simultaneamente em dinheiro vivo. E todo esse dinheiro possa, por sua vez, em ouro. Terminamos aqui o primeiro item deste capítulo, né? Esse item se chama... Vou botar aqui, peraí. É o movimento da reserva de ouro, né? Então, terminamos esse primeiro item. Eu consulto aí os colegas se tem algum comentário, quer fazer levantar algum ponto. Ô Léo, eu queria só recuperar aqui bem rápido, que essas discussões aí desse item, elas estão muito próximas das discussões que o Astarita faz sobre o papel monetário do ouro, né? Inclusive, ele pega essas passagens aí, né? Para dizer que o ouro ainda tem uma vigência contemporânea e que o ouro, de fato, é aquilo que é mais adequado a essas funções do dinheiro enquanto dinheiro, né? Principalmente o dinheiro enquanto meio de pagamento final e do dinheiro enquanto... É como se o dinheiro, o conteúdo e a forma do dinheiro fosse adequada, né, ao conceito, aí, as propriedades naturais sociais do dinheiro fosse adequada, do ouro fosse adequada ao conceito de dinheiro. Né? E aí também ele usa bem essas passagens aí que está no livro 1, que é na crise, não é? Você tem a necessidade de converter essas letras, vamos dizer, esse dinheiro criado pelo sistema bancário em dinheiro do Banco Central, não é? E de converter esse dinheiro do Banco Central em dinheiro mundial, não é? Caso a coisa se torne catastrófica, vamos dizer assim, né? Então, e aí tem algumas passagens aí que o Marx fala que o dinheiro metálico é uma barreira metálica, né? O sistema de crédito parece que ele suprime essa barreira metálica, mas depois ela se impõe novamente, né? Que é o finalzinho ali no último parágrafo, ele está dizendo, acho que é justamente isso, né? No penúltimo, né?
Acho que aqui, ó, porque o desenvolvimento do sistema de quer, produção de se esforço para suprimir essa barreira metálica. Esse limite é um só tempo material, é fantástico, mas aí, né, você bate com a cara, como se essa barreira metálica sempre se colocasse, né? Aqui tem uma discussão legal no Hegel, eu estou fazendo uma disciplina do Hegel. O Hegel tem uma ideia de barreira e de limites, né? A ideia que você supera uma barreira, mas essa barreira, aí você tem um novo limite, você tem um limite, aí você supera esse limite, e ao superar esse limite, você coloca uma barreira, aí você supera novamente esse limite, se põe de novo como uma barreira, uma ideia de uma dialética entre limite e barreira, que é um pouco também dos estudos do Hegel de cálculo. Eu não entendo nada de cálculo, quem entende é a Raquel que está aí, mas tem essas ideias, é como se você, ao superar o seu limite, você colocasse uma nova barreira. E parece que da discussão aí, essa questão da barreira metálica, ela, mesmo que você ultrapasse os limites, ela se impõe novamente lá na frente. Claro que essa discussão é uma discussão polêmica e tal, mas é um pouco por aqui que o Astarita faz aquela discussão dele quando a crise faz essa redução do sistema de crédito ao sistema monetário. Parei que eu já falei demais. Não, só para comentar, assim, bem interessante isso que tu notou, além desse termo da barreira, de usar barreira metálica, né? Não deve ser à toa, e se a tradução tipo, foi atenta, né? Usou o termo adequado, assim, é muito provável que ele estava realmente se referindo a alguma coisa do Hegel mesmo. Eu acho que talvez tenha alguma coisa realmente para investigar aqui. Mas o que eu ia só mencionar, assim, é que eu acho que essa parte final aqui essa primeira sessão e essa primeira sessão aqui desse capítulo como um todo, assim, de certa maneira está mostrando como o ciclo, as fases do ciclo, né, que a gente estava estudando até então ali, da acumulação de capital de empréstimo e tudo mais, né, também aparece no balanço de pagamentos, né? Eu acho que também tem isso a ser notado aqui, né? A gente pode ver essas fases do ciclo nos movimentos do balanço de pagamentos, os movimentos ali das reservas metálicas, né, ou encaixes metálicos, como aparece aqui na civilização brasileira, né, a mesma coisa. Especialmente ali nisso que ele está falando agora, nessa parte que a gente leu hoje, né? Ele já estava falando isso nos momentos anteriores ali, mas isso que a gente leu hoje, né? De como que no momento de evasão de reserva metálica, né, de saída de ouro, isso vai significar um aumento da taxa de juros, né? Portanto, é um momento específico ali da fase do ciclo, e no momento de entrada de reservas metálicas, de importação, né, de ouro e prata, é o momento lá em que a taxa de juros tende a estar um pouco mais baixa, né? Então, são aquelas outras fases ali ainda de expansão, né, do ciclo econômico, ele não está naquele momento da crise, que é o momento mais de exportação de ouro, né? Então, eu acho que isso é interessante também, porque é mais uma faceta do ciclo, né? A gente pode estudar vários elementos do ciclo econômico, inclusive como que ele aparece, digamos, nos elementos do balanço de pagamentos, né? Isso é muito importante, especialmente quando a gente está querendo considerar a divisão internacional do trabalho, né? Como que isso aparece no centro, como aparece na periferia. Eu acho que é bem importante isso que o Marx está colocando. E vai me dar um trabalho danado, né? Que eu vou ter que ter um capítulo sobre o ciclo econômico. É justamente aqui que está toda a discussão do ciclo econômico. O bom é que o Henrique tem feito bons trabalhos sobre essa discussão do ciclo, então vai suavizar meu trabalho. O Henrique Graziotin, você fala, né? Do GPEP, sim, ele tem Isso. a dissertação dele, ele escreveu acho que uns 2 trabalhos sobre isso, que é uma coisa interessante mesmo. Bom, um dia ainda, né? Eu pretendo. Cadê aquele do Max Sakovsky, o ciclo capitalista aqui, que é um soviético, até não lembro onde é que está aqui, eu gostaria de traduzir esse texto, porque ele tenta também fazer essa descrição do ciclo econômico desde Marx, né? Isso é uma coisa também, mas enfim, não tem ainda. Bom, vamos lá.
Então, vamos para o segundo aqui, a taxa de câmbio. A taxa de câmbio aí começa já com um longo acréscimo aqui do Engels, né? Já abre o colchetes. Então, vamos lá. O barômetro do movimento internacional dos metais monetários é, como se sabe, a taxa de câmbio. Se a Inglaterra tem mais pagamentos a fazer à Alemanha do que a Alemanha a fazer à Inglaterra, então, em Londres, sobe o preço do marco. Ô, Léo, deu uma falhada no teu microfone aí. Deu uma falhada? Calma, vocês estão me ouvindo? Agora melhorou. Se tu puder começar de novo a frase aí. Tá, vou começar de novo, então. A Se taxa de... Inglaterra... Tá. O barômetro do movimento internacional dos metais monetários é, como se sabe, a taxa de câmbio. Se a Inglaterra tem mais pagamentos a fazer à Alemanha do que a Alemanha a fazer à Inglaterra, então, em Londres, sobe o preço do marco alemão, expresso em libras esterlinas. E, em Hamburgo e Berlim, cai o preço da libra esterlina, expresso em marco alemão. Só que esse aqui é um raciocínio chato, né? Então, eu não sei se vocês estão vendo isso, mas ele está falando aqui basicamente da situação em que se a Alemanha tem, quer dizer, a Inglaterra tem mais pagamentos a fazer à Alemanha do que a Alemanha a fazer à Inglaterra, quer dizer que vai ter um fluxo de metais da Inglaterra para a Alemanha, de modo que isso vai fazer uma valorização do marco alemão que expressa uma queda no preço da libra expressa em marco alemão, uma valorização do marco alemão. Não sei se, acho que eu entendi isso, né? Se todo mundo entendeu isso, acho que vamos seguir. Se esse superávit, então voltando para o texto, se esse superávit de obrigações de pagamento da Inglaterra à Alemanha não for compensado, por exemplo, por meio de um aumento de compras da Alemanha na Inglaterra, então o preço em libras das letras em marcos alemães aumentará até o ponto em que será rentável enviar da Inglaterra à Alemanha, como meio de pagamento, metal, moedas ou barras de ouro, em vez de letras. Esse é o modo típico como se desenrolam as coisas. E aqui já tem alguém botou deixa eu ver. É basicamente o caso, a Raquel escreveu aqui, é basicamente o caso brasileiro em momentos de crise, né? Desvalorização do real. Complemento aqui. Só em relação ao primeiro ali, quando ele descreve o caso da Inglaterra, no exemplozinho dele ali, é basicamente para demonstrar a desvalorização da Libra, né? Em relação ao marco. Porque está fazendo mais pagamentos para fora. Né? Então, é basicamente esse o caso brasileiro. Né? Então eu tinha falado ao contrário. Então, não, tu falou certo, tu falou assim, ó, valorização do marco alemão em relação à Libra. Isso. A desvalorização da Libra. É só... Ah, tá, entendi. É que esse negócio de câmbio sempre confunde a cabeça. É chato. Ele sempre confunde a cabeça da gente. Então tá bom, vamos lá. Se essa exportação de metais preciosos aumenta em volume e se mantém durante bastante tempo, a reserva inglesa será atingida e o mercado monetário inglês, sobretudo o Banco da Inglaterra, será obrigado a adotar medidas protetoras. Porque você está tendo um fluxo de ouro, né, metais para a Alemanha, de modo que vai esvaziar as reservas no Banco da Inglaterra. Tais medidas consistem essencialmente, como já vimos, em elevar a taxa de juros. Quando a drenagem de ouro assume proporções consideráveis, o mercado monetário fica, em regra, em difícil situação. Isto é, a demanda de capital de empréstimo em forma de dinheiro
supera consideravelmente a oferta e disso resulta por si mesma a elevação da taxa de juros. A taxa de desconto decretada pelo Banco da Inglaterra corresponde à situação real e se impõe ao mercado. Também há casos em que a drenagem do metal provém de outros fatores, que não as combinações habituais dos negócios aparentes. Por exemplo, empréstimos contraídos por estados estrangeiros, investimentos de capital no exterior, etc. Fecha parênteses. Em que a situação do mercado monetário de Londres, como tal, não justifica em absoluto um aumento eficaz da taxa de juros. Nesses casos, o Banco da Inglaterra tem de, como se diz, entre aspas, escassear o dinheiro, por meio de grandes empréstimos no, entre aspas, mercado aberto, a fim de criar artificialmente a situação que justifique ou torne necessária a elevação da taxa de juros. Manobra que a cada ano torna-se mais difícil para ele. Fecha o colchetes, né, do acréscimo do Engels e voltamos aqui para o Marx. O modo como essa elevação da taxa de juros influi no curso do câmbio é evidenciado nos seguintes depoimentos perante a Comissão de Legislação Bancária da Câmara dos Comuns, em 1857. Em parênteses, citada como, não me lembro se é business alguma coisa, eu acho. E esse aqui não me lembro também. É Bank Act Commission. e o BA é Bank Act. Agora é o C, não sei. Bank Act, isso. 1857. Aí, John Stuart Mill, número 2176, dois pontos, abre aspas. Quando os negócios se tornam difíceis, tem-se uma queda considerável no preço dos títulos de crédito. Estrangeiros mandam comprar aqui na Inglaterra ações ferroviárias, ou proprietários ingleses de ações ferroviárias estrangeiras vendem-nas em outros países. E assim se evita, nessa proporção, a transferência de ouro. Fecha aspas. Nota 2182, abre aspas. Uma classe grande e rica de banqueiros e comerciantes em títulos de crédito, por meio da qual se costuma efetuar a equalização da taxa de juros e da pressão comercial entre os diversos países, está sempre à espreita para comprar títulos de crédito que prometam subir de preço. O lugar adequado para realizar essas compras será sempre o país que está enviando ouro para o exterior. Fecha aspas. Nota 2183, abre aspas. Esses investimentos de capital efetuaram-se em escala considerável em 1847, em proporções suficientes para diminuir a drenagem de ouro. Fecha aspas. Aí, volta para o Marx. John Gellibrand Hubbard, ex-governador e, em 1838, membro da direção do Banco da Inglaterra. Nota 2545, abre aspas, diz assim. Existem grandes quantidades de títulos de crédito europeus, com circulação nos diversos mercados monetários da Europa. E esses títulos, tão logo caiam 1% ou 2% num desses mercados, são imediatamente comprados para serem enviados aos mercados em que seu valor foi conservado. Fecha aspas. Nota 2565, abre aspas, não tem os países estrangeiros uma dívida considerável com os comerciantes da Inglaterra? Pergunta, resposta, sim, muito considerável. Nota 2566, fecha aspas, abre aspas agora.
A pergunta: a simples cobrança dessas dívidas bastaria para explicar uma enorme acumulação de capital na Inglaterra? Resposta: em 1847, estabelecemos, enfim, nossa posição, enquanto cancelamos tantos e tantos milhões que a América e a Rússia deviam à Inglaterra. Fecha aspas. Aí tem mais um acréscimo do Engels, né, um longo acréscimo aqui. Na mesma época, a Inglaterra devia aos mesmos países citados tantos e tantos milhões por compra de trigo e tampouco deixou escapar a oportunidade de, entre aspas, cancelá-los, em grande parte mediante a falência dos devedores ingleses. Ver o relatório sobre as leis bancárias de 1857, capítulo 30 deste livro, página 31, na verdade 550, né? E aí a nota 2.572, abre aspas. Em 1847, a alta taxa de câmbio entre Inglaterra e São Petersburgo, a taxa de câmbio entre Inglaterra e São Petersburgo era muito alta. Com a promulgação da carta do governo autorizando o banco a emitir cédulas sem se ater ao limite prescrito de 14 milhões de libras esterlinas, acrescenta o Engels, acima da reserva de ouro, continua. Impôs-se a condição de que o desconto deveria ser mantido em 8%. Naquele momento, e com tal taxa de desconto, era um negócio rentável enviar ouro de São Petersburgo a Londres e, depois de sua chegada, emprestá-lo a 8% até o vencimento das letras de 3 meses, sacadas contra o ouro vendido. Fecha aspas. Nota 2.573, abre aspas. Em todas as operações com ouro, muitos pontos devem ser levados em consideração. Tudo dependerá da taxa de câmbio e da taxa de juros, a qual se possa investir o dinheiro até o vencimento da letra. Fecha aspas, e o Engels acrescenta sacada contra o outro. E aí vai começar uma outra sessão aqui, que é a taxa de câmbio com a Ásia. Né? Mas aí eu pauso, pergunto se alguém quer comentar alguma coisa, levantar algum ponto. O Raquel levantou, então, por favor, Raquel. Na verdade, só um comentário, assim, que é interessante, de novo, que o Marx está ressaltando, assim, na fala do John Stuart Mill, e depois, acho que é na fala do ex-governador ali, do Hubbard, ambos ali falando, né, de certa maneira, que em diferentes situações, mas querendo mostrar assim, que é válido comprar títulos em países que estão com o câmbio desvalorizado, porque isso significa que certamente a taxa de juros vai estar elevada nesse país, né? Então, o câmbio, ele é como ele estava falando em vários outros momentos, ele é um barômetro, ele pode ser um barômetro do movimento internacional do dinheiro, vamos dizer assim, né? Mais especificamente do ouro, né? Ele pode ser um bom barômetro também para identificar onde que tem taxa de juros favorável, né, para esses títulos serem investidos aqui, né. Mais uma vez, né, claro, o interesse do Marx aqui é, na verdade, tentar entender como que esses fluxos do ouro aqui ajudam a gente entender o ciclo econômico e tudo mais. Mas para esses negociantes aqui, é claro que também ajudava tipo, a identificar onde tem um título favorável aqui de ser comprado. Interessante notar isso. Isso aqui tem uma qualidade bem interessante mesmo. Sim, de fato, eu acho que, apesar dos termos serem termos que talvez no debate, enfim, na economia monetária contemporânea apareçam com outras nomenclaturas, né, eles estão dizendo exatamente como também funciona. Aí só uma observação, porque para mim sempre me causou muita dúvida e dificuldade quando eu via aparecendo essa expressão aqui. E aí depois de um tempo, né, eu fui, cadê aqui?
taxa de desconto, cadê, né, que aparece aqui? Tem um negócio aqui que taxa de desconto. Bem nesse finalzinho aqui, que como é que fala? Aqui, desconto, né? O desconto deveria ser mantido em 8%. Né? Esse aqui, na verdade, eu fui me dar conta que está se referindo porque é uma operação que hoje em dia também existe, né? Inclusive é um pouco esse tipo de operação que as americanas acabou dando problema também, né? Mas é porque você compra e vende mercadorias a prazo, né? E você paga a prazo e você também recebe a prazo. Só que você tem um monte de papéis, né? Um monte de títulos. Na verdade, o Fernando me ajude aí, que ele que vai saber esclarecer melhor esse ponto, pela própria experiência dele de trabalho. E aí você tem momentos em que você vai antecipar esse desconto, né, dessa duplicata, desse papel que você tem, e aí o banco vai no Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra vai lá e compra isso, né? Só que ele cobra uma taxa, né? Essa taxa, se for muito alta, pode desestimular essa, vamos dizer assim, caminho pela liquidez, né? E aí, se desestimula o caminho pela liquidez, significa que sobe a taxa de juros para conter o movimento do câmbio lá, no caso de desvalorização da Libra, né? Que aí você voltaria a trazer, supostamente traria de novo, tornaria interessante trazer ouro capital para a Inglaterra, né? Então, essa manipulação aqui pela taxa de desconto, né, que vai se tornar cada vez mais relevante, porque como as coisas são feitas a prazo, né, essa centralização dessa taxa de juros, desse desconto, acaba afetando também o movimento do câmbio, né? Eu tive me caiu uma ficha sobre isso, né? É por isso que eu comento, só para falar aqui, não sei se está correto, mas é assim que eu tô exatamente entendendo. Bom, vou continuar então. Se alguém quiser comentar alguma coisa, vou então seguir. Tá. Taxa de câmbio com a Ásia. Acho que falta pouco, né, para acabar. Deixa eu ver. Não, falta bastante ainda. Não sei se hoje a gente consegue terminar, não. Mas vamos lá. Os pontos seguintes são importantes, em primeiro lugar, porque mostram como a Inglaterra, quando a taxa de câmbio com a Ásia ele é desfavorável, tem necessariamente de socorrer-se em outros países, cujas importações de produtos asiáticos são pagas por intermédio da Inglaterra. Em segundo lugar, porque o senhor Wilson tenta aqui novamente identificar os efeitos da exportação de metal precioso sobre a taxa de câmbio, com os efeitos que a exportação de capital em geral exerce sobre esse curso. Em ambos os casos, trata-se da exportação não como meio de pagamento ou de compra, mas para fins de investimento de capital. Antes de tudo, é evidente que, se tantos e tantos milhões de libras esterlinas em metais preciosos ou em trilhos de ferro são enviados à Índia para lá serem investidos em ferrovias, isso constitui apenas duas formas diferentes de transferir o mesmo montante de capital de um país a outro. Transferência que, além disso, não entra na contabilidade das operações mercantis usuais e pela qual o país exportador não espera outro refluxo além do futuro rendimento anual que essas ferrovias possam gerar. Se essa exportação ocorre na forma de metal precioso, ela exercerá uma influência direta, por ser metal precioso, e como tal,
capital monetário, diretamente emprestável e base de todo o sistema monetário. Não em todas as circunstâncias necessariamente, mas naquelas já expostas sobre o mercado monetário. E com isso, sobre a taxa de juros do país que exporta esse metal precioso. Também influirá, não menos diretamente, sobre a taxa de câmbio. Com efeito, só se envia metal precioso porque e na medida em que as letras de câmbio emitidas, por exemplo, sobre a Índia, que são oferecidas no mercado monetário londrino, não bastam para cobrir essas remessas extras. Cria-se, portanto, uma demanda de letras sobre a Índia, que ultrapassa a oferta, e faz com que a taxa de câmbio se torne momentaneamente desfavorável à Inglaterra, não porque esse país tenha dívidas com a Índia, mas porque tem de enviar-lhe somas extraordinárias. Em prazo mais longo, essas remessas de metal precioso à Índia têm de levar ao aumento da demanda de mercadorias inglesas naquele país, porquanto aumentam de forma indireta a capacidade de consumo da Índia de mercadorias europeias. Se, ao contrário, o capital é enviado sob a forma de trilhos, etc., essas remessas não poderão ter influência nenhuma sobre a taxa de câmbio, uma vez que a Índia não tem de pagar à Inglaterra por essas mercadorias. Tampouco terão de influir pela mesma razão sobre o mercado monetário. Wilson procura provar a todo custo essa influência, dizendo que tais gastos extras provocariam uma demanda adicional de acomodação monetária e, assim, influiriam sobre a taxa de juros. Pode, de fato, ser assim, mas é totalmente equivocado afirmar que isso tem de ocorrer em todas as circunstâncias. Para onde quer que os trilhos sejam enviados e onde quer que sejam instalados, em solo inglês ou indiano, eles não representam mais que certa expansão da produção inglesa numa esfera determinada. É tolice afirmar que seria impossível expandir a produção, inclusive dentro de limites muito amplos, sem provocar a elevação da taxa de juros. Pode ocorrer um aumento da acomodação monetária, isto é, da soma dos negócios em que intervêm operações de crédito. Mas essas operações podem aumentar sem que varie a taxa de juros. Assim ocorreu com efeito durante a febre ferroviária na Inglaterra na década de 1840. A taxa de juros não subiu. É evidente que, quando se trata de capital real, nesse caso de mercadorias, o efeito sobre o mercado monetário é exatamente o mesmo. Estejam essas mercadorias destinadas ao exterior ou ao consumo interno. Só haveria diferença se os investimentos da Inglaterra no exterior exercessem uma influência restritiva sobre sua exportação comercial. A exportação que tem de ser paga e que, portanto, implica um refluxo, ou na medida em que esses investimentos de capital representem já, em geral, um sintoma da hiperexpansão do crédito e início de operações fraudulentas. No seguinte interrogatório, Wilson pergunta a Newmarch. Pergunta e Newmarch responde. 1786, abre aspas. Anteriormente, referindo-se à demanda de prata destinada à Ásia Oriental, o senhor afirmou que, em sua opinião, a taxa de câmbio com a Índia era favorável à Inglaterra, apesar das remessas contínuas de volumes consideráveis de tesouros metálicos à Ásia Oriental. O senhor tem razões para pensar assim? Pergunta Wilson ao Newmarch, que responde: evidentemente, creio que o valor real das exportações do Reino Unido para a Índia, em 1851, chegou a 7.420.000 libras esterlinas, ao que é preciso acrescentar o montante das letras da India House, isto é,
dos fundos que a Companhia das Índias Orientais saca da Índia para cobrir seus próprios gastos. Esses saques chegavam no referido ano a 3 milhões e 200 mil libras esterlinas, de modo que a exportação total do Reino Unido para a Índia alcançava 10 milhões e 620 mil libras esterlinas. Em 1855, o valor real das exportações de mercadorias aumentara para 10 milhões 350 mil libras esterlinas. Os saques da India House atingiram naquele ano um montante de 3 milhões e 700 mil libras esterlinas. Portanto, a exportação total foi de 14 milhões e 50 mil libras esterlinas. Para 1851, parece-me que não dispomos de meios para averiguar o valor real das importações de mercadorias da Índia para a Inglaterra, mas dispomos, sim, de dados relativos aos anos de 1854 e 1855. O valor total real das importações de mercadorias da Índia para a Inglaterra foi, em 1855, de 12 milhões 670 mil libras esterlinas, soma que, comparada com as 14 milhões e 50 mil das exportações, deixa a favor da Inglaterra, no comércio direto com os dois países, um saldo de 1 milhão 380 mil libras esterlinas. Fecha aspas, né? Volta para o Marx. Wilson observa em seguida que a taxa de câmbio também é afetada pelo comércio indireto. Por exemplo, as exportações da Índia para a Austrália e a América do Norte são cobertas com saques sobre Londres, influindo assim sobre a taxa de câmbio da mesma forma como se as mercadorias fossem enviadas diretamente da Índia para a Inglaterra. Além disso, se considerarmos a Índia e a China em conjunto, veremos que a balança é desfavorável à Inglaterra, pois a China tem continuamente de efetuar pagamentos consideráveis à Índia pela compra de ópio, e a Inglaterra tem de fazer o mesmo com a China. Nesse giro, os montantes vão para a Índia. Aqui, no caso, ele está indicando as notas 1787 e 1788. E no número 1789, Wilson questiona se o efeito sobre a taxa de câmbio não seria idêntico se o capital, abre aspas, saísse na forma Começou a falhar pelo microfone. Não sei se só para mim. Ô, Léo, seu áudio está falhando. Não dá para te ouvir. Não dá para te ouvir. Bom, se não conseguir voltar, quem sabe a gente também interrompe a leitura aqui e retoma dessa parte. A gente não está conseguindo. Alguma coisa aconteceu com o teu áudio aí que não dá para ouvir. De vez em quando ele dá uma falhada, assim, mas aí agora ele parou completamente. Assim. Bom, gente, dado que não dá mais para ouvir o Léo, embora ele esteja fazendo todo o esforço ali, acho que vamos talvez deixar por aqui. A não ser que alguém queira comentar alguma coisa dessa parte, desse início, né, da discussão da taxa de câmbio com a Ásia. Mas é que estava só no comecinho mesmo, né? Estava ainda armando aqui o argumento, então. Enfim.
Bom, acho que se ninguém tem nenhum comentário nessa parte, acho que a gente deixa por aqui, então, e voltamos segunda-feira que vem, daí a gente continua ali, depois tu marca, Léo, onde tu parou ali, aquele parágrafo lá do Wilson pergunta, se o efeito está checando, a gente retoma segunda que vem, beleza? Vou parar aqui a gravação, peraí.